Vamos continuar com o estudo do livro da disciplina positiva. Nesse encontro, nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 1 e o capítulo 2. E no capítulo 1, ela fala um pouco sobre as 7 percepções de habilidades significativas. O que é isso? São as habilidades que a gente desenvolve com as ferramentas da disciplina positiva, né? Então, são os objetivos que a gente tem ao utilizar a disciplina positiva. Eu sou capaz, né? A criança vai se sentir capaz, ela vai se sentir contribuindo de maneira significativa. Ela pode influenciar o que acontece com ela, né? A gente pode influenciar aquilo que acontece conosco. Eu digo que a gente não é só uma vítima do destino, né? A gente pode agir em relação aos nossos erros, a gente pode escolher fazer diferente. Habilidades intrapessoais, né? Então, de entender as suas próprias emoções e de entender e desenvolver a disciplina e o autocontrole. Desenvolver a habilidade interpessoal de trabalhar com os outros, desenvolver amizades pela comunicação, cooperação, negociação e troca. Habilidades sistêmicas, né? Então, capacidade de trabalhar com os seus próprios limites, com a vida cotidiana. A habilidade de avaliação, usar a sabedoria nas situações de acordo com seus próprios valores, né? Então, são habilidades que nós, adultos, deveríamos ter construído e muitas vezes estamos aquém disso, né? Estamos ainda em desenvolvimento. Lógico que podemos aprender o tempo todo na vida, né? E aí, se a gente imaginar que crianças podem desenvolver essas 7 habilidades e podem crescer como adultos já bem construídos, é lógico que não perfeitos, mas com outras ferramentas, com mais recursos, né? Por que não utilizar a disciplina positiva, né? Então, na abordagem positiva, a gente fala um pouco sobre a punição. Então, a punição, sim, ela é eficiente a curto prazo. Então, você bate ali na criança ou você põe ela de castigo e naquele momento ela cessa o mau comportamento. O castigo e a punição tem como controle externo, né? Então, como a criança não para de fazer o comportamento porque ela entendeu aquilo, ou porque ela absorveu que não pode fazer, o porquê daquilo, mas sim porque ela não quer receber uma punição, simplesmente por isso. E aí a criança esquece aquilo, né? E daí um pouco mais para frente ela repete o comportamento, porque ela não aprendeu o porquê daquilo. Né? Ela aprendeu que ela não pode fazer, senão ela apanha. Não o porquê de não fazer, não o porquê de não se comportar daquela maneira. Né? E aí a gente tem a visão equivocada, que vai colocar de castigo, que vai colocar no cantinho do pensamento, e a criança vai pensar no que ela fez, a criança vai pensar, nossa, como que ela vou poder melhorar, como que eu vou, né, consertar aquilo. Só que a criança não pensa isso quando ela está sendo castigada. Né? Então ela tem, no livro, ela demonstra o quadro dos 4 R da punição, que a criança normalmente está pensando com ressentimento, que não é justo, eu não posso confiar nos adultos, ou está pensando em se vingar, né? Eles estão ganhando agora, mas eu vou me vingar. Ou então na rebeldia, né? Como que eu vou fazer para... eu vou fazer exatamente o contrário para provar que eu não tenho que fazer do jeito deles. O recuo recuo, né? O 4 é recuo, que tem a simulação, eu não vou ser pego da próxima vez, então a criança vai começar a pensar de como que ela pode esconder aquele comportamento. Né? Então, como que eu vou fazer para os meus pais não descobrirem o que eu estou fazendo? Né? Como que eu não vou ser pego? Ou então a redução da autoestima. Eu sou uma pessoa ruim, né? Então não tem jeito, eu sou uma pessoa ruim mesmo, aí eu posso... né? Já que eu sou uma pessoa ruim mesmo, eu vou me comportar dessa forma mesmo, eu sou assim, né? Ou então falar que eu sou uma pessoa ruim mesmo, comprometendo a minha autoestima. Eu fico imaginando, né, a criança lá sentadinha no cantinho do pensamento,
e falando: "Ah, muito obrigado, isso é tão útil. Eu mal posso esperar para você me ajudar com todos os meus problemas", né? Isso é muito irreal. A gente usa uma ferramenta que não tem benefício nenhum. Todos os estudos demonstram que a associação entre castigo e punição é negativa, né? Então não faz ninguém se comportar melhor. Na disciplina positiva, a cooperação é baseada no respeito mútuo, né? Então a equidade é diferente da igualdade. Aqui nessa figura isso é bem demonstrado, né? Que a igualdade é que todo mundo recebeu uma bicicleta. Na equidade, mas né, recebeu a bicicleta que não poderia ser utilizada, né? Aqui a moça está de cadeira de rodas, não tem como usar. O rapaz grandão fica totalmente desconcertado. A única que utilizou a bicicleta de forma adequada foi essa. E o pequenininho aqui com a bicicleta enorme, não conseguindo pedalar. E aqui todo mundo recebeu uma bicicleta da forma com que eles precisavam, de acordo com a necessidade deles. Então, na relação do adulto e da criança, os adultos não são iguais às crianças. Não têm a mesma responsabilidade, né? Tem muito mais responsabilidades, na verdade, que a criança. Tem mais visão da vida, já que viveu muito mais. Tem muito mais a ensinar, mas eles têm equidade com a criança, né? Tem o mesmo valor. 4 moedas de 25 centavos são muito diferentes de uma nota de R$1, mas tem o mesmo valor, né? Então, a gente tem que pensar no respeito mútuo nesse sentido, que a criança também tem que ser ouvida, a criança também tem voz, a opinião dela também conta, né? A vontade dela também conta. E é isso que a disciplina positiva faz, esse equilíbrio, né? Então, a gente pensar na educação e na disciplina, muitas vezes a gente acha que a disciplina é ir lá e colocar a criança de castigo, ou ir lá e bater nela, ou ir lá, né, colocar no cantinho do pensamento. Mas disciplina vem, né, do latim e significa seguidor da verdade, líder venerado. Então, você tem que pensar que a criança olha para o adulto como uma admiração, né? Então, aquele ali é meu exemplo, aquele ali é meu líder. E o que a gente tem feito para ganhar essa posição? O que a gente tem feito usar de ferramentas para ganhar essa admiração, ser esse líder venerado, né? Então, ser esse guia, né? Como Montessori fala, o adulto é o guia da criança. Ele não vai se impor, ele não vai, às vezes, nem ensinar a criança, vai ser somente guiada no caminho pelo adulto. E na disciplina positiva a gente às vezes, encontra uma dificuldade muito grande, né? Porque a disciplina positiva prega ser gentil e firme ao mesmo tempo. Só que muitas vezes a gente está com raiva naquele momento do mau comportamento, né? E aí, quando você está com raiva, você vai lá e bate, ou coloca de castigo, ou usa a punição, ou é muito rígido e não é nada gentil. E aí você vai lá, passa a raiva, você fica arrependido, e aí depois acaba indo para a permissividade, né? Deixando mais do que deveria a criança, né? Não colocando aquele traço, né? A margem que a criança tem, onde que ela pode ir. E aí ultrapassa aquela margem, aí ela se comporta mal, você vai lá e se sente: nossa, eu tô deixando as coisas soltas demais. Vai lá, é muito rígido de novo, sem ser gentil. Então, a disciplina positiva prega isso, ser gentil e firme ao mesmo tempo. E algumas ferramentas da disciplina positiva são validar os sentimentos das crianças, não aceitar o desrespeito. Então, aqui nessa casa, nós não aceitamos que gritem conosco. A gente não grita com vocês e vocês não podem gritar conosco, porque isso é desrespeitoso, né? Então, colocar aquele limite de respeito, né? Então, eu não aceito desrespeito comigo, eu não aceito que você seja desrespeitoso com os outros também. Como nós podemos lidar com o que aconteceu de forma respeitosa?
as crianças também devem contribuir na elaboração das regras. Muitas vezes eu vejo os adultos falando assim: vamos fazer um combinado, ou você faz isso, ou você faz aquilo. Você quer, né? Vamos fazer um combinado, mas só o adulto fala, né? A criança não pode dar nenhuma opinião naquele combinado, né? Então a criança tem que ser ouvida naquele combinado também, para ser justo, né? Então a gente nunca combina com o adulto uma coisa, eu vou combinar assim com você, vai ser assim, assim, assado. Não, o outro adulto também é escutado. E a criança também deve ser escutada. E evitar sermões. Nossa, nós ficamos muitas vezes presos nesses sermões, falando e falando, 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 falando. E eu queria te convidar a pensar em quanto que você ouvia quando seus pais tinham essa atitude de falar, dar sermões. E aí a gente ouvia uma palavra e já desconectava, né? A gente se sentia mal quando a gente era punido, né? E aí a gente vai lá e replica esses comportamentos por não ter outras ferramentas. Focar em soluções. Então, muitas vezes acontece algum problema e a gente fica pensando no problema, no culpado, e não pensando na solução daquele problema, né? Então, a criança, você falou para ela, não joga a bola dentro de casa. Aí a criança começa a jogar a bola e aí a bola vai lá e bate num vaso, quebra o vaso. E aí a gente tem uma tendência, né, já ir xingar, porque eu te falei para não jogar a bola. Então a gente está falando do problema, a gente falou de algo que não teve o comportamento que a gente gostaria. Aí a gente começa a apontar o erro, né? Você fez isso, você sempre desobedece, aí começa o sermão. Você sempre desobedece, sempre faz as mesmas coisas, eu já cansei de falar isso com você, já quebrou o vaso, quando a gente poderia estar pensando na solução. Olha, não é adequado jogar a bola dentro de casa. Qual que é o nosso combinado em relação a isso? Onde que você pode jogar a bola? Qual que seria a solução? A gente pode consertar esse vaso? Não tem como consertar? O que você pode fazer para recuperar esse vaso? Ah, você pode juntar sua mesada para comprar outro vaso, para reparar ou para comprar a peça que falta, né? Então a gente foca na solução, resolver o problema e aí a gente vai começar a conversar com a criança sobre maneiras mais adequadas de brincar com a bola, né? Ou fora de casa, ou no local permitido. Algumas reflexões. Por que algumas vezes a situação piora antes de melhorar? Então, muitas pessoas começam a utilizar a disciplina positiva e veem que as crianças têm uma tendência de piorar ao invés de melhorar de uma vez. Porque as crianças estão acostumadas com aquele comportamento. Então, elas estão acostumadas a agir de uma forma e os pais reagirem de outra forma. E aí, quando a gente quebra esse ciclo, né? Então, eu reajo de uma forma, eu tenho um comportamento dos meus pais esperado. Quando eu quebro esse ciclo, né? Então, ela reage daquela mesma forma e eu reajo de uma forma diferente, ela vai ficar assustada. Uai, mas por que meu pai não está reagindo daquela forma que eu conheço? Aí ela piora o comportamento para receber aquele comportamento que ela já está acostumada, né? Então é um ciclo mesmo. Até que chega um momento que ela percebe que não adianta ela se comportar daquela forma, que o pai e a mãe não vão voltar naquelas estratégias anteriores. E é uma pergunta que eu gosto muito de fazer para as pessoas. O que você gostaria que a criança internalizasse como resultado da interação com você? O que você gostaria que a criança fosse hoje, né? Porque a gente pensa muito no que as crianças vão ser no futuro, né? O menino é agressivo hoje, a gente já pensa que ele vai ser um delinquente. Ai, meu Deus, se meu filho não tiver jeito. Ah, o menino chora muito hoje. Ah, esse menino não vai aguentar lidar com a vida porque ele chora demais, né? Então a gente tem essa visão do futuro, mas e hoje? Hoje, como que o meu filho está? Eu quero que meu filho seja o quê? E aí eu ouço muito que eu quero que o filho seja feliz. E o meu filho está sendo feliz hoje? O meu filho é feliz quando eu castigo, quando eu bato, quando eu puno? Será que meu filho é feliz nesses momentos? Né? Então a gente tem que pensar na felicidade como um termo mais amplo, né? Pro agora, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente pode nem estar lá, né? A gente pode nem chegar no amanhã. Mas a gente tem o hoje, vamos aproveitar o hoje.
Então, é muito importante saber o porquê de aplicar os conceitos as ferramentas da disciplina positiva. Não são ferramentas aleatórias, né? Então, se a gente entende o porquê das ferramentas, a importância, é diferente quando a gente só pega a ferramenta e tenta colocar na prática. E conquistar a criança ou se impor? Quando a gente tenta conquistar a criança, a convencer ela de querer fazer aquilo que a gente quer, que a gente precisa, muitas vezes, é muito diferente da gente obrigar a criança a fazer alguma coisa que a gente quer, né? Então a gente aprende que a gente não consegue obrigar o outro, né? Não por todo o tempo, não para a vida inteira, né? Então uma hora a criança vai falar não. E aí como que a gente vai reagir a isso, né? Aumentando a violência, né? Então começa com o tapa não resolve, aí eu vou para a vara, aí eu vou para o chinelo. E aí só vai aumentando o ciclo da violência. Ah, vou colocar de castigo por mais tempo, vou deixar sem o telefone, sem isso por mais tempo. E aí a gente só vai aumentando esse castigo, essa punição, e muitas vezes não está dando resultado que a gente espera, né? A criança não está crescendo e não está aprendendo, né? Não está desenvolvendo as habilidades que ela precisa. Que ela, na verdade, já nasceu pronta para isso, né? Que as crianças são seres colaborativos, isso já foi comprovado por estudos. Então, muitas vezes a gente acha que pode dar autoestima para a criança, elogiando, né? Recompensando. E as crianças, na verdade, a autoestima, ela é feita pela própria criança, né? Então, quando a gente elogia, é um fator externo. Então, a criança fica dependente do elogio para se sentir bem, para ter uma boa autoestima, né? Então, quando a autoestima é interna, então eu sou necessário, né? A criança cooperando, ela, né, nas obrigações da casa, em tudo, né, como participativo, como necessário, ela se sente bem, porque ela é necessária para aquele meio, sem recompensas. Tem estudos que mostraram que quando a criança era recompensada, ela não tinha o mesmo efeito na autoestima de quando ela simplesmente cooperava por querer cooperar. E nós adultos ainda temos ainda essa visão de que a criança tem que sofrer por seus erros, né? Sofrer uma humilhação. Olha o que você fez, você tem que estar muito arrependido, isso foi muito errado, isso é muito feio. E a gente começa a julgar e a gente começa a humilhar e a gente acha que a criança tem que sofrer, né? Que as pessoas têm que sofrer, ele tem que pagar por isso, né? E aí a gente não pensa que, na verdade, a nossa função é fazer com que a criança encontre soluções para aqueles problemas, né? E a gente fica vivendo como se os erros não fossem acontecer, né? E os erros acontecem o tempo todo e a gente não tem como deixar de errar. A gente não tem como ser perfeito. Isso é fora da humanidade, né? Se a gente fosse perfeito, a gente não precisava evoluir. E a humanidade, o ser humano tem essa vantagem sobre os outros animais. Está sempre evoluindo, está sempre crescendo, né? E aí a recompensa mesmo é uma forma de tentar dar autoestima de uma forma externa. Só que não funciona, porque a criança vai desenvolver a sua própria autoestima de acordo com as habilidades que ela vai desenvolvendo, de acordo com que ela se sente importante, ela se sente amada, se sente necessária para o meio. Então, os erros são ótimas oportunidades para aprender. A gente tem que parar com essa necessidade de que não errar, de ficar pensando no que poderia ter sido feito, né? E a gente fica, eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assado, e começa a pensar no erro, no problema, e não na solução para aquilo. O que eu aprendi com aquilo, né? E o que eu posso fazer diferente da próxima vez? É essa que é a vantagem do erro, né? E isso muda a vida das pessoas. E muitas vezes a gente comunica com a criança e a mensagem que a gente passa é diferente daquela que a gente queria passar, né? Então, isso daqui já é um dado bem estabelecido, né? Que a comunicação é feita 7% pela linguagem, 38% pela forma, né? Pelo tom de voz e 55% pelos gestos, né? Pelos movimentos, pela expressão facial.
né? Então, às vezes, a gente está falando uma coisa e está comunicando outra coisa para a criança, né? O sentimento é mais importante do que do que é dito. Do que é dito. Muitas vezes a gente tenta, já quer impor, né? Já quer falar, eu sou adulto, eu que falo, eu que tenho a voz, e vai lá e sempre está ali comandando a criança. E muitas vezes a gente pode colocar a criança para pensar. Né? Então é muito diferente eu falar, coloque a bandeja sobre a mesa, coloque a mesa. Filho, o que, que a gente tem que fazer para que a mesa fique bonita, para a gente almoçar de forma muito prazerosa, né? A mesa bem disposta, isso é bonito para os olhos, a criança é fascinada pelo bonito, pelo lindo, né? É, é muito mais eficiente. A criança vai pensar, tem que colocar a mesa, se eu colocar flores, aí vem até com mais ideias do que aquelas que a gente simplesmente iria falar, né? Então, eu vou pegar uma flor, eu vou pegar tal brinquedo, eu vou colocar aqui, vai ficar bonito, né? E aí eles começam a explorar essa criatividade que eles têm sobrando, né? Que a gente muitas vezes nós adultos fomos podados. A avaliação, a gente tem que ter uma avaliação constante, 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 né? Então, muitas vezes a gente está ali naquele momento e está esquecendo o que a gente quer ensinar, né? Então, muitas vezes a criança está ali fazendo uma sujeira, uma brincadeira que molha, e aí a gente fica, que bagunça que você fez, olha isso está um trabalho, depois você não limpa nada, toda vez é assim. E o que a gente quer ensinar? Que vai ficar limpo, ou que ele tem que tomar cuidado com as coisas, ou que ele está aprendendo. A criança está em constante desenvolvimento, né? Então, quando a água toca a mão, quando a água cai no chão, quando ela está dentro de um objeto, quando eu passo ela para outro objeto, então aquele é um fascínio para a gente, não é nada, porque, né? Quantas vezes a gente já viveu isso? Eles nunca viveram, né? Então, para eles ali é um momento de aprendizado imenso. E aí, muitas vezes, a gente parar e pensar, o que eu quero com isso? Né? E, às vezes a criança está riscando a parede, o que é isso? Eu não acredito que você fez isso de novo. Né? E a gente fica nervoso. O que eu quero com isso? Eu quero ensinar habilidades de vida, eu quero que simplesmente fique limpo. Eu quero ensinar habilidades de vida, eu quero que fique arrumado, perfeito, do jeito que eu sempre quis, do jeito que eu faço, né? Então, quando a criança às vezes vai lá e calça um chinelo de uma forma inadequada, ou veste uma roupa que não combina, o que eu quero com isso? Eu quero que ele aprenda a se vestir sozinho, ter autonomia, ou eu quero que fique perfeito? Eu quero que fique do meu jeito, né? Então, a gente começa a fazer essas perguntas, vai auxiliando no processo de perceber o que é melhor, o que não é. Porque muitas vezes a gente está ali tão automático, né? As nossas crenças estão ali, tem que ficar arrumado, tem que ficar limpo, tem que ser perfeito. Se sair assim, todo mundo vai falar. E a gente fica pensando, às vezes, até na avaliação externa, quando o interno é muito mais importante, né? O que ele está aprendendo, o que ele está desenvolvendo, que lição que eu quero dar para ele. E a Jane Nelson traz esses 4 passos para conseguir a cooperação, né? Porque muitas vezes a criança, às vezes, está com um mau comportamento. E aí a gente já chega querendo que ela mude o comportamento e aí ela não está apta para isso nesse momento, porque ela está ali com o cérebro irracional, cérebro primitivo, totalmente fora de controle, né? Muitas vezes a criança se bate e aí os pais falam, que birra, que isso? Mas pensa, para uma criança chegar ao ponto de se bater, ela está muito descontrolada, está muito fora do cérebro racional. As crianças não têm muito bem o cérebro maduro, elas têm mais a parte primitiva. Então, por isso que elas perdem o controle com coisas muito menores do que nós. E muitas vezes é tão difícil a gente manter o controle e a gente espera que a criança seja comportada, que ela seja... que ela tenha controle dos seus próprios sentimentos, que às vezes a gente nem nomeia os sentimentos, a criança nem sabe o que ela está sentindo. Então, né, esses 4 passos, você primeiro tem expressar compreensão pelos sentimentos da criança, né? Falar com a criança, estou vendo, parece que você está muito chateado que isso aconteceu, é isso mesmo? Mostra empatia, né? Fala assim, eu também fico muito chateado quando isso acontece, eu fico muito triste, eu fico com raiva, parece que você está com raiva,
né? E aí a gente fala assim, ah, isso, né? Aí agora a criança vai ficando mais calma, vai ouvindo. E aí, se não for nesse momento, às vezes ela precisa de um momento para se acalmar. Vamos nos acalmar agora, depois a gente pensa o que a gente vai fazer sobre isso, né? E aí depois a gente convida a criança a pensar em uma solução. Muitas vezes perguntando o que ela pode fazer. E as crianças são seres sociais, né? Então, muitas vezes ela está prosperando ou sobrevivendo, né? É o que eu falei. A criança, ela precisa de um ambiente propício, adequado, uma boa condução. E aí, se ela vive sob estresse o tempo todo, sendo castigada, sendo punida, recebendo gritos, né? E isso tem um papel muito negativo na vida das crianças, porque quando ela está sob estresse e quando ela está recebendo grito, quando ela está recebendo uma punição, quando ela está apanhando, ela está num estresse muito grande. Tem uma liberação de hormônios, né? Adrenalina, noradrenalina. E esses hormônios são do estresse. Né? E a gente sabe que uma criança estressada até adoece mais, tem mais dificuldade de aprendizado. E a gente às vezes está nesse constante luta com a criança, né? Que eu vou mandar, você vai obedecer, e a criança está ali totalmente fora de controle, e a gente está querendo controlar mais e aumentando esse estresse, e a criança simplesmente não consegue porque é biológico, né? Então a gente tem que entender muito da biologia, do desenvolvimento infantil, o que acontece no cérebro, o que acontece no corpo dela quando ela sente isso, né? Os sentimentos. E esse hormônio de estresse fica circulando no corpo por dias, né? Mesmo se for um momento que acabou. E isso pode prejudicar o corpo, o sistema imunológico fica mais fraco. São várias coisas negativas que vão acontecendo. Não que esses hormônios não sejam necessários, eles são necessários, né? Fizeram parte da evolução humana. Mas a gente tem que ir tentando conduzir de outras formas para que a criança vá prosperando e não sobrevivendo. Né? Que um ambiente adequado, com boa estimulação, com conversa, com diálogo, tantas ferramentas, né, que a gente vai aprender nesse livro, e eu espero que você consiga colocar em prática com seu filho também. E aqui são os conceitos básicos adlerianos, né, que são os fundamentos da disciplina positiva, onde que ela elaborou as ferramentas são a base das ferramentas que ela elaborou, né? Então, os comportamentos da criança são baseados em objetivos, né? Então, a criança quer ser aceita, ela quer ser amada, ela quer ser importante. E as crianças são boas observadoras, mas são péssimas intérpretes. Então, a criança age de uma forma negativa, com mau comportamento, para chegar nesse objetivo de ser aceita. A criança ela não consegue falar, olha, eu preciso de atenção. Ela não tem essa racionalidade do adulto. E aí, o que ela faz para conseguir atenção? Ah, quando eu me comporto mal, meus pais me dão atenção. E aí ela recebe atenção naquela forma. Mesmo que seja uma forma deturpada, negativa, ela prefere do que não receber atenção. E aí o mau comportamento é um código. A gente tem que decifrar o que essa criança está querendo. O que ela quer me dizer com esse comportamento. Uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. Né? Então, esse código que a gente tem que decifrar, né? Quando a criança está se comportando mal, o que ela quer me dizer? Ser aceito é muito importante. Todos nós queremos ser aceitos. O tempo todo a gente quer a aprovação do outro, o tempo todo a gente quer ser amado, né, ser importante. Né, a gente tenta isso de várias formas no trabalho, na vida pessoal, e as crianças precisam muito mais disso do que a gente ainda. Porque elas estão ali naquele momento de crescimento que ela precisa do apoio da família, dos pais, né, para conseguir desenvolver de forma adequada. E a responsabilidade social, né, que a gente vai ensinar, é um dos conceitos necessários de ensinar às crianças. Por quê? É a real preocupação com o outro, né, empatia. Como que eu consigo isso? Pelo exemplo, né? Então, a gente precisa criar estratégias para ensinar as crianças a ter empatia com o outro. Ela não nasce sabendo isso.
né? Muitas crianças, às vezes, dependendo do tipo de temperamento, ainda tem mais um olhar para o outro, mas outras crianças têm um egocentrismo muito forte, né? E a gente sabe que tem algumas idades, por exemplo, 2, 3 anos, a criança não tem condição cerebral de ter empatia com o outro, né? De emprestar um brinquedo, ela não consegue isso. E aí cabe a nós, como os pais, a ensinar isso. Vem uma criança e bate no seu filho, a primeira coisa é bate de volta. Né? Muitas vezes a gente tem essa reação. Ah, seu coleguinha bateu por quê? Ah, ele queria brincar com o brinquedo que você não deixou. Ah, é muito ruim, né? Quando a gente não quer uma coisa, a pessoa não dá. Às vezes ele não conseguiu se expressar da melhor maneira, né? Como que a gente pode falar com ele que ele pode pedir o brinquedo emprestado? Como você pode, sabe? E aí empoderando a criança para ter empatia. Oh, naquele outro dia ele foi bem legal com você, não foi? Vocês brincaram juntos. Talvez ele estava só num dia difícil, né? E a gente vai aprendendo a ter empatia, né? Com o exemplo dos pais, com os outros e ali com ferramentas, com conversa com os filhos. Igualdade, né? Que eu falei na outra aula, eu falei nessa aula também, que a criança ela deve ser tratada com a mesma dignidade e respeito que o adulto. Eu trouxe aqui o exemplo do copo quebrado. Muitas vezes uma criança quebra um copo, um jarro. Ah, você é muito desastrada, você não consegue fazer nada direito, você não pode usar copo de vidro mais, deixa que eu coloco para você. E quando um adulto vem na nossa casa e quebra o mesmo copo, a gente fala, ah, não tem problema não, isso acontece. Né? Porque é a diferença do tratamento do adulto para a criança. Então, todos têm que ter esse respeito, essa dignidade de forma igualitária. O adulto, sim, sabe mais que a criança, já tem uma vivência muito maior, mas a criança tem que ser respeitada, tem que ser ouvida também, tem que ser considerada nas decisões. E os erros são ótimas oportunidades de aprender. Eu não me canso dessa frase, porque essa frase mudou a minha vida realmente. Né? Então, essa necessidade da perfeição, um medo como motivador, né? Então a gente às vezes fica com medo porque se eu não fizer assim com meu filho, eu vou receber uma crítica, as pessoas vão achar que eu não sou uma boa mãe, né? Então a gente fica pensando que a gente é bom ou mal pais de acordo com o que as pessoas acham, né? De acordo com o resultado do nosso filho. Ninguém quer ser mãe do bagunceiro, do problemático, né? Então a gente quer que os nossos filhos sejam bons muitas vezes por causa do nosso ego, né? Que a gente quer ser bons pais e os nossos filhos são resultados da nossa boa parentalidade. Só que eles são pessoas diferentes de nós, né? Então a gente não pode colocar as nossas expectativas sobre eles. Eles vão ser as pessoas que eles têm que ser, né? Eles são pessoas diferentes. E aí a gente às vezes deixa de fazer algo que a gente acha que é importante, é necessário, às vezes não faz diferença. Ah, meu filho pular na minha cama não faz diferença nenhuma. E chega alguém, nossa, filho pulando na cama, que horror. Né? E aí a gente já fica, não vou deixar mais pular na cama. Por causa do julgamento do outro, com medo do julgamento do outro. Aceitar a nossa própria imperfeição, né? Então, isso é muito difícil, assim, principalmente para quem foi criado como o erro, assim, fosse uma coisa muito negativa, né? Então quebrou um copo, você é horrível, você não presta, né? Então assim, é muito difícil mesmo mostrar nossa imperfeição, mas é necessário porque os nossos filhos vão aprender muito com o nosso exemplo, muito, né? Então muitas vezes a gente erra com eles e não tem nem coragem de ir lá pedir desculpas ou pede desculpas colocando a culpa neles. Ah, desculpa eu ter te batido, mas você também fez isso, isso, aquilo. Né, como se a responsabilidade de ter batido fosse deles e não do nosso descontrole, não da nossa falta de habilidade ou de ferramentas para educar. Né? Então, a responsabilidade de bater é nossa. A responsabilidade de gritar é nossa. Olha, eu gritei, eu estava com raiva, me desculpe. Né? Eu quero fazer diferente da próxima vez. Vamos pensar juntos numa solução para isso. Vamos nos acalmar, a gente conversa depois. E tudo bem, né? Eu acho que é muito mais importante do que a gente ser certo sempre e a gente ser bom, a gente fazer o que é melhor, assim, não o que é melhor, mas a gente
não demonstrar nossa imperfeição, né? A gente não erra, porque a gente é pai e mãe, a gente sabe de tudo. E a gente não sabe, né? Muitas vezes os nossos filhos vão nos perguntar, filho, eu não sei, vamos procurar uma solução juntos, né? Muito melhor do que a gente falar uma mentira ou não admitir os nossos próprios erros, né? Que isso também, muitas vezes a gente quer que a criança assuma os erros dela, mas a gente não faz isso, né? Então a gente tem que ter coragem mesmo de ser imperfeito e sair do automático, né? Então assim, muitas vezes o automático ali, quando vem a raiva, vem a frustração, vem o medo, a gente bate, a gente grita porque a gente está no automático, né? Então parar para pensar, olha, o que eu estou fazendo, o que eu quero com meu filho, né? E aqui tem um quadrinho dos 3 R's da recuperação dos erros, que eu devo fazer quando eu errar, né? Eu reconhecer o erro. Eu errei, eu gritei, eu bati, eu pus castigo, né? Eu me excedi, eu fui ausente, eu não dei atenção. Eu peço desculpas. E vamos trabalhar uma solução juntos. E a mensagem de amor é clara. Isso daqui pra mim é o principal na criação dos filhos. Meu filho sabe que eu amo. O que eu faço para corrigir é porque ele sabe que isso é porque eu amo. Porque eu ouvi muito dos pais, eu faço isso porque eu te amo, eu te bato porque eu te amo, eu te castigo porque eu te amo. E para mim isso não é demonstração de amor, porque a criança não se sente amada quando está apanhando, né? Ela não se sente amada quando ela está recebendo um grito. E aí, muitas vezes, quando você for adulto, você vai entender, né? Mas aí eu retomo, quando que você quer que seu filho esteja feliz? Quando ele for adulto, né? A criança tem que ser feliz hoje, né? A gente não sabe de amanhã. Então, a minha mensagem para minha filha tem que ser sempre de amor, né? Eu te amo, né? E eu cuido de você, eu passo tempo com você, eu faço, né? O que eu faço porque eu te amo, né? Eu entendo que você está frustrada agora, eu acolho seus sentimentos. Eu não posso deixar você subir na janela porque é perigoso, você pode cair, machucar, né? Muito alto. Mas a mamãe te ama, né? A mamãe te ama. Ela não vai entender naquele momento. Eu entendo que você está frustrada, eu entendo que você está com raiva. Vamos fazer outra coisa. E aí eu direciono para outra atividade, né? E tiro daquela atividade que é perigosa ou que eu não aceito. E aí a gente tem que sempre se perguntar, meu filho sabe que eu amo? Porque às vezes eu tenho certeza que todos os pais amam seus filhos, né? Fazem o melhor, todo mundo está fazendo o seu melhor. Mas essa mensagem é clara, né? Então, eu queria muito agradecer você que ficou até agora na aula. Esse livro foi muito bom para mim, né? Mudou minha percepção de criação. E eu espero que seja para você também. Se você tiver interesse, vai ter o próximo vídeo da próxima aula até a finalização do livro. Muito obrigada.